sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e revisões devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol. Peguem, por favor, o livro e vamos fazer as atividades de leitura. Bom, finalizamos a última unidade do livro, então agora faremos as atividades de leitura que estão presentes lá no final do nosso livro didático, tá bom? A primeira atividade que faremos vai ser a atividade de leitura 1, que está na página 145 até a página 148. Por favor, não destaquem essa atividade do livro, tá? Podem deixar no local onde ela está. Vocês vão ver que ela tem um pontilhado, né? Mas porque ela inicialmente seria um trabalho escolar para vocês entregarem, mas como estamos nessa situação, vamos fazê-la juntos, assim como fizemos as atividades do livro, e vocês podem permanecer com ela no livro, tudo bem? Então vamos lá. 1. Página 145. A veces suceden cosas raras a nuestro alrededor. Soñamos con algo y se realiza, o entonces tenemos la sensación de que va a pasar algo y de hecho ocurre. Uno de los personajes de William Shakespeare decía que hay más cosas entre el cielo y la tierra de lo que uno puede imaginarse. Pero también se puede decir que esas cosas raras son simples coincidencias. Escucha la lectura de un cuento de Mario Benedetti sin leerlo e saca suas próprias conclusões. Então, o Mario Benedetti, né, foi um escritor, poeta e ensaísta uruguaio. Ele é muito importante para a literatura uruguaia e latino-americana no geral. Bem, como aqui nós não vamos escutar o áudio do CD muitas vezes, vamos escutar apenas uma vez, eu quero que vocês já escutem, por favor, e vão preenchendo as palavras que são necessárias, tá? A questão número 2 vai dizer para vocês irem preenchendo os espaços com as palavras. Então, eu vou passar o conto, ele é bem pequeno, tá? Então, vai ser bem rapidinho. Vocês escutem o conto e vão colocando as palavras. E logo depois, a gente vai lendo o texto junto novamente e completando as palavras e corrigindo. Combinado? Então, esperem só um segundo que eu vou colocar o áudio pra gente. E vamos lá! Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía, «Mañana va a llover». Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba, «El martes saldrá el 57 a la cabeza». Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo, «Es posible que mi casa se esté quemando». Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera, y Olegario dijo, «Es casi seguro que mi casa se esté quemando». Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio, tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira, y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo, y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. Muito bem, espero que vocês tenham pegado, né, todas as
as palavras, mas se não, não há problema, porque vamos revê-las agora, né? Vamos fazer a leitura do conto e vamos ir marcando essas palavras, tá bom? As palavras estão tanto no texto, quanto conforme a gente for lendo, vão ir aparecendo ali do lado, tá? Numa escrita um pouquinho maior, caso vocês não consigam enxergar a escrita em vermelho que está no próprio texto. Los bomberos. Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía, mañana va a llover. Y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba, el martes saldrá al 57 a la cabeza. Y al martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo, es posible que mi casa se esté quemando. Então, essa parte do texto, nós temos as palavras llover, aciertos e casa. Então, chover, acertos e casa. E descobrimos a história de Olegario, um homem que tinha um pressentimento muito bom e que ele sempre adivinhava o que iria acontecer. Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por ribera y Olegario dijo, es casi seguro que mi casa se esté quemando. Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio, tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su culmo. Cuando doblaron por la calle en que la vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones e os abraços de seus buenos amigos. Bom, nós temos aqui a finalização do texto, né? Quando Olegario fala que talvez a casa dele estivesse queimando. Então ele teve esse pressentimento. E como ele estava certo, ao invés das pessoas falarem que sentiam muito pela casa estar em chamas, eles davam os parabéns porque ele estava correto. Bom, e as palavras são silêncio, bomberos, ventanas, taxi e amigos. Acho que o único que vocês podem não saber o significado é ventanas. Ventanas significa janelas. Una ventana, dos ventanas. E agora vamos fazer os exercícios. Relaciona as palavras com seus sinônimos. Então temos aí vários sinônimos e precisamos relacioná-las. Presentimiento. Presentimiento é sinônimo de premonição, presságio, intuição. Eu tenho o presentimiento. Eu tenho a premonição. Sim? Letra B é orgulhoso. Orgulhoso, o sinônimo que está presente aí no nosso exercício é satisfecho, gozoso. Estou muito orgulhoso, muito satisfecho. C, absorto. Absorto tem como sinônimo nessa atividade ensimismado, pensativo. Admiração, letra D, tem como sinônimo nessa atividade fascinação, encanto. Eu tenho admiração, eu tenho fascinação por eles. Famoso. Famoso, como sinônimos, temos célebre, popular. Célebre, popular. E fúria, fúria, na letra F, nós temos as palavras cólera, ira. Afable, afable, na letra G, afable, nós temos como sinônimos cortés, amable, afectuoso, carinhoso. E na letra H, tieso, tieso, que temos como sinônimos rígido, duro. E serenamente, serenamente temos tranquilamente e reposadamente.
E parcimônia, temos calma, lentitud. E humilde, temos então a última, né? Modesto e respetuoso. Modesto e respetuoso. Então, a ordem das letras é a seguinte: C, E, R, H, A, I, B, J, D, K e F. Muito bem. Traduce livremente ao português estes fragmentos del cuento. Então, vamos traduzir, né, esses fragmentos. Outras vezes se rascava a nuca, outras vezes coçava a cabeça. Gozava de uma admiração sem limites. Gozava de uma admiração sem fim. Quando de repente, frente mesmo a la llameante casa, bem na frente da casa em chamas, se acomodou el nudo de la corbata, arrumou o nó da gravata. Se precisarem pausar o vídeo, podem pausar, tá bom? En el texto se apuntan 4 frases que reproducem textualmente as profissões de Olegário. Então, essas 4 frases são as seguintes: mañana va a llover. El martes saldrá el 57 a la cabeza. Então, muito calor. Es posible que mi casa se esté quemando. Es casi seguro que mi casa se esté quemando. Então, são essas as previsões que o Olegário faz. En las 2 primeras previsiones, Olegário no tiene ninguna duda de que lo va a suceder en el futuro. Ya en las previsiones sobre el incendio de su casa, el personaje demuestra que no está tan seguro de su presentimiento. Contesta: ¿qué expresiones indican eso? Ele diz: es posible, es casi seguro. Ele não diz exatamente, né? A minha casa está queimando. Ele diz que é quase certeza que a casa está queimando. É possível que a casa esteja queimando. Então, mostra aí que ele não tem certeza, que ele não está seguro. ¿Te parece que Olegário verdaderamente no está seguro del presentimiento del incendio de su casa o que no quiere que su presentimiento sea verdadero? Essa é uma resposta pessoal. Vocês vão dizer para mim se vocês acham, né, que o Olegário ele verdadeiramente não tem certeza desse pressentimento ou se na verdade é porque ele realmente não queria que a casa estivesse em chamas e estivesse ali em negação, né, querendo realmente que ele estivesse errado. ¿Por qué los amigos de Olegário se pusieron tiesos de expectativa durante el trayecto hasta la casa? ¿En qué consistía esa expectativa? Los amigos querían confirmar si Olegário había acertado la previsión o no. Então, os amigos estavam preocupados em saber se o Olegário havia acertado a previsão ou se tinha errado. Porque al final del cuento, los amigos felicitan y abrazan a Olegário, porque su previsión se realizó. Então, ao invés de falar sinto muito pela sua casa, eles davam os parabéns porque ele realmente havia feito uma previsão correta. Observa el camino por donde pasaron Olegário y sus amigos desde la universidad hasta la casa del protagonista. Como puedes ver, hay allí algunos establecimientos sin identificación. Encuéntralos y escribe sus nombres en los huecos. Então, como estava bem pequenininho aqui, eu vou colocar novamente e aí vocês vão escrevendo exatamente o nome desses locais, tá bom? Universidade, panaderia, ou seja, padaria, papeleria, livreria, fruteria, escuela, biblioteca, hospital, supermercado, carniceria lá em cima e pescaderia. Então, temos universidade, escola, padaria, biblioteca, hospital, supermercado, aqui a gente chama de hortifruti, né, onde compramos frutas e verduras, papelaria, ou então livraria, o açougue e a pescaderia. Aqui a gente não tem pescaria, né, não somos um ambiente que tem mar, então não há muitas atividades pesqueiras, então normalmente os peixes são vendidos no açougue. Mas em algumas cidades nós temos a pescaderia, um local separado onde só se vende peixes, tá bom?
Então, é só vocês colocarem aí todas essas palavrinhas aí dentro desses huecos, desses espaços em branco. E aqui nós temos centro comercial. Então, faltou somente o centro comercial. E agora vamos para a atividade de leitura 2, da página 149 a 152. Vamos primeiro ouvir a pista 26. La leyenda del basilisco es muy conocida en el noroeste argentino. Dice la gente que este ser sobrenatural, nacido de un huevo sin yema, es el responsable de muchas desdichas. Cierra los ojos y escucha la lectura de uno de los muchos sucesos en que el basilisco está involucrado. Então, vamos ler um texto da Graciela Beatriz Cabal, que foi uma escritora argentina que se dedicou a transformar em contos os relatos da tradição oral. Então, todas as lendas da Argentina, ela foi escrevendo, transformando aí em histórias escritas. E agora vamos ler sobre a lenda do basilisco, que é muito conhecida no noroeste argentino e também em outras partes da América do Sul, tá? E que é a história de um ser sobrenatural que nasce de um ovo sem gema. Então, vocês podem, por favor, prestar bastante atenção e ir completando os espaços. Yo nunca lo vi al basilisco, pero mi madrina, la de Tumbaya, sí que lo vio. Lástima que el basilisco la vio a ella primero, y así la dejó, turulata y hablando sonceras. Pero que se jorobe mi madrina. ¿Quién la manda a tener gallina vieja en el gallinero? Y para peor, con espolones. Las veces que mi mamá le dijo a mi madrina: comadre, hágame caso, no tenga gallina vieja. El día menos pensado le pone un huevito con basilisco. Y ahí la quiero ver. Pero mi madrina que no, que yo a mis gallinas las quiero más que a mis parientas. Eso a mi mamá no le gustó, que mis gallinas son criaturas del Señor. Hasta que un día mi madrina fue al gallinero y se lo encontró al huevito, mezclado con los otros huevos, tan inocente que parecía. Y para mal de males, el huevito estaba vacío, señal de que el maligno ya había corrido a esconderse en alguna grieta oscura para acechar. Y entonces mi madrina entró a buscarlo al basilisco, cosa de verlo ella primero y dejarlo muerto. Pero no tuvo suerte la pobrecita. El basilisco le ganó de mano y la fulminó con sus ojos de fuego. Todo esto me lo contó mi madrina tiempo después, y hablando con dificultad, como si fuera nena chiquita. También me contó que el basilisco era parecido a un escuerzo, con su cabezota, sus ojos enormes, sus patitas cortas. Yo tenía entendido que era una especie de gusano grandote, de un solo ojo en la frente, pero ha de ser como dice mi madrina nomás, porque ella estará turulaca por el daño, pero nunca fue de mentir. Y usted, mijito, si su mamá o su abuela lo mandan al gallinero para buscar un huevo fresco y se encuentra de sopetón con una cáscara vacía de este tamañito, corra a buscar un espejo, cúbrase la cara y búsquelo al basilisco, porque si hay algo que al basilisco lo mata de susto, es verse la propia facha. Muito bem. Então agora, vamos realizar as atividades. Então vamos lá. ¿Tiene buena memoria? Lee la historia que acabas de escuchar en versión de Graciela Beatriz Cabal y elige en cada grupo de sinónimos la palabra que fue sacada del texto. Então, cuidado con el basilisco. Yo nunca lo vi a basilisco. Pero mi madrina, la de Tumbaya, sí que lo vio. Lástima que el basilisco la vio a ella primero. Y así la dejó, turulata y hablando sonceras. Pero que se jorobe mi madrina. ¿Quién la manda a tener gallina vieja en el gallinero? Y para peor, con espolones. La veces que mi mamá le dijo a mi madrina: comadre, hágame caso, no tenga gallina vieja. El día menos pensado le pone um huevito com basilisco e aí la quero ver. Então, desses grupos, que estão aí na primeira parte do nosso texto, nós temos nunca, primeiro, turulata e vieja. Sendo que, como está bem explicado aqui, nós temos grupos de sinônimos. Então, todas essas palavras têm o mesmo significado, mas somente uma delas foi dita no texto.
Pero mi madrina que no, que yo a mis gallinas las quiero más que a mis parientas. Eso a mi mamá no le gustó, que mis gallinas son criaturas del Señor. Hasta que un día mi madrina fue al gallinero y se lo encontró el huevito, mezclado con los otros huevos, tan inocente que parecía, y para mal de males el huevito estaba vacío, señal que el maligno ya había corrido a esconderse en alguna grieta oscura para acechar. Y entonces mi madrina entró a buscarlo al basilisco, cosa de verlo ella primero y dejarlo muerto. Então, aqui nós temos as palavras parientas, inocente, vacío, maligno, acechar. Pero no tuvo suerte la pobrecita. El basilisco le ganó de mano y la fulminó con sus ojos de fuego. Todo eso me lo contó mi madrina tiempos después y hablando con dificultad como si fuera nena chiquita. También me contó que el basilisco era parecido a un esfuerzo, con su cabezota, sus ojos enormes, sus patitas cortas. Yo tenía entendido que era una especie de gusano grandote, de un solo ojo en la frente, pero ha de ser como dice mi madrina nomás, porque ella estará turulata por el daño, pero nunca fue de mentir. Y usted, mijito, si su mamá o su abuela lo mandan al gallinero para buscar un huevo fresco y se encuentra de sopetón con una cáscara vacía de un tamañito, corra a buscar un espejo, cúbrase la cara y búsquelo al basilisco, porque si hay algo que al basilisco lo mata de susto, debe ser la propia fecha. Então aí as palavras escolhidas são fuego, enormes, fresco, facha. Bom, e agora vamos para a atividade. En esta sopa de letras hay en vertical, en horizontal y también en diagonal 5 palabras sacadas del texto. Encuéntralas y escribe qué tienen en común. Então temos aí hijito, pobrecita, huevito, tamañito y chiquita. Hijito, tamañito, pobrecita, huevito e chiquita. E o que elas têm em comum é que estão no diminutivo. Todas elas estão em diminutivo, que já vimos, né? Que são formados por ito, ita, illo, illa. Traduce livremente estos fragmentos. E assim la dejó, trulata e hablando sonceras. Então, e a deixou desse jeito, aluada e falando bobagens. Aluada seria, né, uma pessoa mais aérea, que vive no mundo da lua. Pero que se jorobe mi madrina. Mas minha madrinha, que aguente. Comadre, hágame caso, no tenga gallina vieja. El día menos pensado le pone un huevito con basilisco e aí que la quiero ver. Então, comadre é quando as pessoas se chamam, né? Quando uma é madrinha do filho da outra. E aí eles se chamam de comadre e compadre. Escute o que eu estou dizendo. Não tenha galinha velha. Quando você menos esperar, ela bota um ovinho com basilisco e aí é que eu quero ver. E para mal de males, el huevito estava vazio. E para piorar ainda mais, o ovinho estava vazio. Então, observem, para piorar ainda mais, há uma expressão em espanhol que é e para mal de males, então, e para o mal dos maus, né? El basilisco le ganó de mano. O basilisco foi mais esperto. E agora 5. Relê el texto y contesta a las preguntas. ¿Cómo nace un basilisco? Nace de nuevo sin yema que haya sido puesto por una gallina vieja. Então, o ovo sem gema que foi botado por uma galinha velha. ¿Qué le pasó a la madrina después de ver al basilisco? Se volvió turulata. Empezó a decir sonceras y a hablar con dificultad, como si fuera nena chiquita. Então, ela ficou ali aluada, né? Começou a falar muitas bobagens e falar com muita dificuldade, como se fosse uma menina bem pequenininha. ¿Qué debe hacer uno para no ser atacado por el basilisco o para librarse de él? Deve coger um espejo, cobrir-se a cara e buscar al basilisco. Então, ele deve pegar um espelho, né? Não olhar para o basilisco e mostrar o basilisco com o espelho. ¿Qué le ocurre al basilisco quando vê sua própria facia? Então, el basilisco se muere de susto. Quando ele vê a própria face no espelho, ele morre de susto. ¿Conoces alguna leyenda brasileña sobre un ser imaginario como el basilisco? ¿Cómo se llama?
que le pasa a uno cuando lo ve. ¿Es posible evitarlo o atraparlo? ¿Cómo? Describe la leyenda com as linhas de abaixo. Então essa é uma resposta pessoal. Se vocês conhecerem alguma lenda brasileira que tenha um ser imaginário, assim como o basilisco, é para vocês falarem como ele se chama, o que acontece com as pessoas quando o encontram, se é possível evitá-lo ou fazer ou pegá-lo, né, capturá-lo, descrever como, tá bom? Coloquem aí esta lenda que vocês conhecem. E 7. Bien sabes que el basilisco es un ser imaginario, por eso cada uno se lo imagina como le da la gana. Haz 3 dibujos del basilisco. En el primero debes reproducir la concepción del narrador. En el segundo debes basarte a lo que dijo la madrina. E en el terceiro vas a representarlo como lo imaginas tu. Então vocês sabem, né, que o basilisco é imaginário, então por isso cada um vai imaginá-lo de uma maneira. No primeiro local, vocês vão desenhar a maneira como o narrador disse. A segunda, a maneira como a madrinha disse que ele é. E a terceira, como vocês imaginam este ser. Nos veremos na próxima aula, quando faremos mais atividades de leitura, tudo bem? Então, hasta luego, leiam bastante, porque ler liberta e nos faz muito bem. E lembrem-se, juntos no caminho certo.